podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente? Oi, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia Shows, falando aqui de uma noite, 22 horas em Nova York. Oi, gente! Aqui é a Patrícia Silva. Estamos de volta aí depois de um hiato nas gravações do podcast. Tô falando aqui direto de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Esse episódio tem gostinho de Brasil. Para mais uma vez aqui falar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Sim, eu acho que é a segunda vez que a gente grava com todas no mesmo fuso horário, pois a nossa convidada também está aqui em Nova York, eu vou apresentar ela. Hoje a gente tem uma paulista maravilhosa que já vive aqui nos States faz um tempinho. O nome dela é Mariana Tamiosi, ela é chefe, graduada e especializada em culinária vegana e saudável. Após anos trabalhando em diferentes áreas no Brasil, ela decidiu expandir os seus horizontes e mudou-se primeiro para Miami. Viveu também um período assim, sem destino certo, ficando um pouco ali, um pouco acolá, um pouco em outro país, um pouco no Brasil, e aqui está. Ela é leonina praticante. Então, aqui chegamos à conclusão que temos 3 leoninas praticantes, embora eu mal tenha leão no meu mapa. Ela é uma pessoa super alta astral e eu queria contar como eu conheci a Mariana. Na verdade, assim, formalmente estamos nos conhecendo hoje. Porém, o meu encontro com ela se deu em uma festa maravilhosa, que era uma festa junina. Eu estava empolgadíssima, pois fazia 3 anos que eu não ia numa festa junina. Então, eu fui nessa festa junina, fiquei bem doida, dançando várias, uhul. Aí pensei, estou com fome, nossa, uma festa brasileira. Detalhe. Como vegana, é muito difícil ter uma opção de comida brasileira. Todos os eventos do Brasil que eu vou, nunca tem nada para eu comer. Então, eu fui assim, naquela esperança, é a última que morre. Até que eu chego, gente, tinha tudo. Ela tinha tudo, tudo. Enfim, eu comprei todas as opções que ela tinha. E aí, os meus... aqui se chama Venmo, né? No Brasil é Pix. Aí eu escrevia assim, que lindo, mandava corações. Todos os meus pics sou eu muito empolgada, tipo assim, obrigada, só faltou falar um eu te amo pra Mariana, porque eu comi tudo, assim, todas as coisas possíveis, porque ela estava lá maravilhosa nessa festa, oferecendo comida vegana de qualidade. Fiquei muito emocionada, e assim que cheguei ao seu contato, e estou muito feliz de recebê-la aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo maravilhoso. Então, seja bem-vinda, Mariana. Se você puder contar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional até esse momento, fica aí o espaço para você. Ai, adorei a história. Eu lembrava, mais ou menos, que você depois chegou de novo, não foi numa outra festa, falou: ai, eu comprei, não foi isso na última agora? Foi É. Não, muito bom, muito bom. muito Então, empolgada, eu fiquei muito empolgada. não, foi Gente, muito legal, meu. esse é os encontros, entendeu? Que a gente nunca mais esquece. Os momentos que eu tenho comida, ainda mais assim que eu não tava esperando. Sim. Não, e é engraçado que isso acontece direto, sabe?
tipo, a gente não imagina, mas tem muita gente no Brasil, ou brasileiro, que é vegano, é vegetariano, e em geral não tem nada nas festas ou até nos restaurantes, sabe? E aí, cara, quando eu sempre tô, né, em todo lugar, eu tento colocar minha comida vegana brasileira lá. E aí o povo fica super empolgado. Ai, não acredito! Tem comida vegana! Pô, legal. Enfim, sobre mim. Eu sou de São Paulo, né? E aí eu tava pensando outro dia, eu trabalho, na verdade, com comida há muito tempo, porque o meu primeiro emprego foi no McDonald's. E aí depois eu trabalhei no Arby's, e depois eu trabalhei numa empresa com comida e tal, mas eu não gostava de fazer comida. Eu morava com a minha avó e minha avó sempre falava para mim: "Ai, me ajuda aqui, vamos fazer uma empada, vamos fazer um pastel, vamos fazer isso". Eu achava um saco. E no final das contas, eu trabalhava como modelo, trabalhei na Galeria do Rock muitos anos, trabalhei em milhares de empregos, supermercado, promotora de eventos, tudo que você pode imaginar. E aí, quando eu comecei a namorar um cara, eu estava trabalhando super bem, assim, fazendo comercial de TV, eu estava trabalhando como modelo comercial. E aí ele falou, tipo, então, para você ficar comigo não vai rolar, tipo, você ser modelo, beijar um cara, não sei o que lá e tal. Eu falei, vixe. Aí eu tava muito afim do cara, né? Tava bem, bem apaixonada. Eu, de vez em quando, a gente juntava uns amigos na casa dele e eu acabava fazendo uns guacamole, umas coisas mexicanas assim. E aí ele falou pra mim, meu, por que que você não vai estudar gastronomia? Todo mundo adora a sua comida. Eu falei, ai, velho, quer saber? Vou dar uma olhada. E também eu queria estudar porque eu, eu sempre tive medo de ser presa e ficar em cela normal. Aí eu falei, eu preciso estudar alguma coisa para poder ficar em cela especial caso aconteça, né? Enfim, Melhores razões para se estudar. Eu sempre penso nisso, inclusive. Não, as mas é duas, muito né? As louco. duas. O ser humano que a gente não vai dar nome seguindo Deia, que a gente não dá nome pros tóxicos, entendeu? E a outra porque queria a cela especial. Não, total, bizarro. Mas no final das contas, eu fui pesquisar sobre gastronomia, achei, vi que tinha pouca matemática, porque eu sempre fui boa em matemática, mas já não gostava mais. E aí, cara, eu ganhei uma bolsa, eu fiz uma prova e ganhei uma bolsa de 50%. E aí eu comecei a estudar, então eu fiz lá gastronomia e tal, só que, meu, era normal, sabe? Era comida normal. E na realidade, eu nunca fui muito de comer carne. Acabava que eu comia um peixe, eu gostava de camarão pra caramba. Então, tudo continuou igual. Eu estudei, aprendi a fazer várias coisas, mas a carne realmente nunca foi o meu forte. Aí, um dia, do nada, minha mãe me deu um livro de Natal que chama O Dilema do Vegano. E lembra que eu ainda comia peixe, queijo, leite e tal. E aí eu li o livro e eu parei de comer peixe, assim, frutos do mar no dia seguinte. E aí eu virei vegetariana. Vegetariana mesmo, assim, não comia nada mais, assim, que tinha óleos, né? Só comia o queijo e tomava o leite. E ovo também. E aí, cara, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu já estava bem afim de virar vegana, mas eu achava que no Brasil era muito difícil ser vegano. Ah, porque não tem isso, porque não tem o queijo, porque não tem não sei o quê, como é que eu vou substituir e tal. Então, eu só fui realmente virar vegana quando eu cheguei em Miami. E daí, de lá até hoje, eu também só fui começar a trabalhar como chefe mesmo, exclusivamente, depois que eu já estava um tempinho em Miami. E aí foi assim que aconteceu. Tipo, eu comecei a meio que estudar sozinha sobre tudo que eu achava sobre veganismo na internet, no YouTube. Aí eu comecei a fazer uns cursos online que dava para fazer, comecei a conhecer gente que era vegana, comecei a ver tipo a sociedade vegetariana que virou vegana também aqui e tal. E aí acabou que vamos dizer, me especializei em comida vegana porque do dia que eu falei para mim assim, eu falei, meu, vou trabalhar com comida, quero cozinhar, quero fazer personal chef, quero fazer evento, mas eu não vou mais cozinhar carne, nada animal. Na minha casa e nas minhas panelas não entra mais nada animal, e desde então nunca mais entrou. E aí até hoje eu tô aí nessa, continuo buscando todo dia um aprendizado, todo dia aprendendo coisa nova.
Vivo comprando curso de queijo, de bolo, de não sei o quê, porque eu tô sempre querendo aprender mais e mais. Mas é isso, foi assim que eu cheguei até onde eu tô hoje. Que legal, Mari. Que delícia te ouvir e ouvir um pouco aí sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Acho que a gente está sempre aqui falando sobre esse movimentar das pessoas aqui no podcast, e aí nesse sentido eu já queria puxar um pouco para essa mudança, assim, de quando você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, de como que foi essa mudança na sua experiência, se teve algum estranhamento, como é que foi o seu processo de adaptação, a surpresa, se teve alguma e as dificuldades. E um pouco sobre essa mudança dentro depois dos Estados Unidos, né? De Miami para Nova York, você também teve um tempo aí andando ali dentro. Como é que foi esse processo para ti? Cara, eu tava bem confortável no Brasil, tava bem legal, mas a gente ganhou uma viagem para Londres, eu e o Alex, que hoje ele é meu marido, na época ele era meu namorado. A gente participou de um campeonato da Puma que chamava Atletas da Noite. Então tinha um bar na Alameda Lorena e eles só tinham jogos de bêbado, que era tipo sinuca, pebolim, dardo e ping-pong. E o Alex, ele joga ping-pong pra caramba. E aí, cara, a gente começou a frequentar esse lugar e eles falaram pra gente que se você montasse um time e ganhasse o seu time com 6 pessoas, você ganhava uma viagem para Londres com 7 dias, tudo pago. E a gente se enfiou nesse rolê e falou, e o Alex falou: Meu, nós vamos para Londres. Eu falei: Bom, vamos lá, vamos ver. Resumo da ópera. Muita coisa aconteceu, tentaram roubar a gente, aquelas coisas, né? Mas a gente ganhou a viagem para Londres, cara. E aí foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu já tinha ido tipo para o Paraguai, assim, mas nada muito diferente da nossa cultura. E no final das contas a gente ficou 33 dias na Europa, a gente estendeu. E cara, quando eu voltei para o Brasil foi muito difícil para mim, porque eu desde de pequena, assim, que eu me lembro por gente, eu gosto de heavy metal, eu sou metaleira. Então, as bandas que eu gosto sempre foram da Europa, entendeu? Em geral, da Noruega e tal. Então, eu sempre tive essa vontade de conhecer, sempre tive essa curiosidade. E quando eu fui, eu vi que realmente era o que eu imaginava. E aí, cara, isso foi em 2012. Quando a gente voltou, eu fiquei muito chateada. Eu falei, cara, eu não quero mais morar aqui. Eu já moro aqui há muito tempo. A vida é muito curta para ficar morando em um lugar só, sabe? E aí a gente se planejou para ficar um tempinho em Miami, que a gente tinha amigos lá. E aí a gente falou, vamos lá em Miami, vamos ver qual que é, e aí a gente decide. Então, essa foi a decisão de sair do Brasil. Não foi por nada, assim, não é que. Se bem que a gente foi assaltado um dia na nossa casa, levaram tudo, e isso também ajudou. Ajudou para a gente tomar a decisão. Mas, na verdade, assim, aí a gente, meu, foi meio que visitar Miami, né? E aí chegou lá, cara, e vou te falar, os Estados Unidos é muito fácil, assim, porque o poder de compra é muito alto, né? Então, quando você chega, você começa a ter acesso a coisas que no Brasil você não tinha. E eu acho que isso foi uma das coisas que me surpreendeu no começo. E aí eu falava para Alex, Alex, eu não quero voltar para o Brasil. Eu quero ficar aqui, eu quero, sei lá, meu, fazer minha carreira aqui, eu quero trabalhar aqui, ganhar em dólar. E aí, então, foi por isso que a gente acabou realmente decidindo por ficar em Miami. Mas o que acontece é que Miami é um lugar que é meio. Não é para todo mundo, né? Assim, essa sensação que eu vou falar, mas para mim e para o Alex, a gente é muito urbano. Então, para a gente, Miami chegou num ponto que estava muito provinciano. Então, a gente falou: Meu, e agora? O que que a gente faz? Só que em 2015 eu tinha dado de presente de aniversário uma viagem para Nova York para o Alex. Porque eu não conhecia, ele conhecia e gostava e eu não. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei: Meu senhor, o que que eu tô fazendo em Miami, sabe? Aí a gente, de novo, se planejou e veio para ficar 2 meses, é sempre os 2 meses, em Nova York. Aí a gente ficou 2 meses, meu, uma correria, uma loucura. Só que a gente tinha um compromisso na Itália. Então a gente ficou 2 meses aqui e foi para a Itália. E aí depois a gente passou um mês na Itália. E aí a gente voltou, não tinha muito como a gente voltar direto para Nova York. Era inverno, a gente não conhecia, não tinha roupa e tal.
Então a gente ficou entre idas e vindas, alugou o quarto de um casal de amigos nossos, que é tipo família até hoje aqui. E a gente ficou meio que indo e vindo entre Miami e Nova York, né? Então, assim, e Nova York, pra mim, é tipo, eu amo Nova York. Nova York é tipo minha casa, assim. Eu amava São Paulo e eu acho que eu amo Nova York mais, assim, porque Nova York é mais fácil de. Não é que é fácil, é menos complicado do que São Paulo. Eu acho São Paulo, talvez por causa da violência, ou por causa do trânsito, que é insano e não tem, tipo, muito transporte público, e tal, eu acho que acaba dificultando um pouquinho a nossa vida. E aqui não. Aqui você pega o metrô e você está em qualquer lugar da cidade. Claro que o frio é meio complicado. Enche um pouquinho o saco, porque não é um frio que é só frio. Ele demora, tipo, mais de meio ano. Então, assim, é muito chato, mas eu acho que eu me adaptei muito bem, porque é isso. Eu acho que, como eu sou paulista, eu acho que, meu, todo mundo se faz em São Paulo, faz em qualquer lugar do mundo, porque São Paulo é um lugar muito difícil realmente. E, como eu te disse, eu amo Nova York, eu quero morar aqui mais muito tempo. Eu preciso mudar de apartamento nesse momento, porque o meu apartamento tá meio pequeno para para mim e pro Alex, porque você sabe, né? Acaba juntando coisa com o passar dos anos, mas assim, fora isso, eu acho que a minha adaptação foi ótima e eu continuo todo dia descobrindo coisa nova, maravilhoso. Ai, que delícia! Só tô triste por você ter que entrar na jornada de achar um lugar novo. Gente, é Tímidas que insano! detestam mudança. É insano! Eu fiquei 2 meses visitando casa aqui em Nova York para achar um apartamento. E, gente, eu tô assim com um espaço maravilhoso. Eu fui em uns lugares que eram assim minúsculos. Aí eu pensava, puxa, como que eu vou dançar no meu quarto, né? Ou eu dançaria em cima da cama, eu ia ter que subir em cima da cama para dançar, porque não tinha sala também. Aí era cozinha e quarto e um corredor. E, gente, muito caro, né? Mas aqui eu ainda pago menos que eu pagava em São Francisco. Eu vim para Nova York pagar menos, porque as pessoas ficam muito chocadas, mas São Francisco é a. Nossa, gente, o horror. Enfim, passando de mercado imobiliário de Nova York para voltar aqui um pouco para gente, para você poder discorrer um pouco mais aí sobre seus encontros com a culinária. Eu sei que você já contou um pouco, mas e também da sua aproximação com o veganismo, mas eu, se fosse possível, você fazer alguns paralelos. Primeiro, curiosidade, se você antes cozinhava, quando você começou esse processo de experimentar na cozinha, se você ainda utilizava, né, produtos de origem animal. Eu não sei quando você retorna com o Brasil. Hoje em dia, depois, né, de ter acesso a essa multiplicidade de produtos que tem aqui. Se na sua cozinha você utiliza desses produtos, que também tem uma crítica, né, dentro do veganismo desses produtos industrializados, se você busca fazer esse retorno de não necessariamente precisar desses produtos. Aqui, quando a gente estava conversando em off, até estava fazendo uma piada, porque eu era a pessoa que eu não conseguia viver sem queijo, né? Quando eu tirei carne da alimentação, o queijo era sempre substitutivo. E aqui tem queijo de sobra, mesmo valor, mesmo preço do queijo de vaca no mercado. E hoje em dia eu compro queijo, eu fico olhando pro queijo, o queijo olha para mim, eu fico, o que que eu vou fazer com isso? A gente se adapta, né? O ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação. E aí, quando eu estava lendo sobre você, tinha isso, que era culinária vegana e saudável. Porque a gente sabe também, acho importante pontuar, pessoal, que não é porque é vegano que é saudável, né? E tem milhares de junk food, de tipo comida gordurosa, opções que não são, né, necessariamente boas para o nosso corpo. É uma coisa completamente diferente e muitas vezes dentro da cozinha vegana fica sempre essa coisa, né, esse entendimento como se fosse a mesma coisa, porque é vegano, ai pronto, fitness, orgânico, e não tem nada a ver, né? Então, eu queria saber como que é na tua culinária, assim, se você faz esse resgate de tentar usar coisas que não são tão industrializadas, ou se você faz uso mesmo e tudo bem, né? É só para entender como que você transita dentro da culinária vegana. Eu cozinhava, sim, não carne, mas eu cozinhava frutos do mar lá no Brasil, depois que eu tinha estudado gastronomia, então como eu te falei, eu já não comia muito assim carne, frango, essas coisas,
mas os frutos do mar eu adorava. Então eu fazia paella, fazia até polvo, meu, que hoje em dia, meu, o polvo é tão lindo, tão inteligente, sabe? Deus o livre comer polvo. Mas, né, gente, a gente não sabia, porque é isso. Também tem falta de informação, né? Mas desde quando eu cheguei em Miami, para não falar que eu nunca cozinhei, eu cozinhei uma vez para uma cliente minha que me pediu para fazer uma sopa de frango para ela e eu falei que não, que não, que não. E ela insistiu tanto, cara, que eu fui no mercado e comprei o tal do frango orgânico. Meu, na hora de passar no caixa, eu fiquei tão constrangida. Eu não sei, eu me senti tipo assim, mal de estar comprando aquilo e de depois usar na minha panela e tal. Foi horrível. E dali daquele dia eu, tipo, nunca mais usei nada, nada, nada. Não uso. Para falar bem a verdade, eu evito ir em churrasco, eu evito ir na parte do mercado que tem sabe, os bichinhos mortos ali, porque eu não compactuo mais com isso. E aí as pessoas falam, mas você tem que respeitar. E aí não é sobre respeito, né? O planeta está acabando porque as pessoas querem comer uma coisa só pelo sabor, né? Porque não tem necessidade nenhuma. Já vários documentários e livros e tal já provaram isso. E aí a gente continua fazendo uso porque é cultural, né? Então a gente tem que mudar essa coisa do cultural. Isso é o que eu acho, né? Enfim. Mas eu entendo também quem não consegue ou quem não tem a informação, porque eu acho que o que falta realmente é a informação chegar até essas pessoas para elas entenderem o porquê de não comer, o porquê de não, né, comprar e tal. Agora, sobre os produtos processados, cara, eu evito. Eu sou uma pessoa que, assim, eu evito plástico ao extremo. Eu não uso nada descartável, assim, tipo, a minha comida, ela é toda, tipo, a embalagem dela é ecológica. É, claro, tem a tampa de plástico, porque aqui é muito difícil você achar da maneira que eu queria. Ou você acha na China, só que daí tem que comprar em grande quantidade, eu não tenho espaço. Mas eu uso, então, por exemplo, o reciclável, sabe? Eu não uso uma coisa que você vai usar, vai para o lixo e nunca mais, e acabou. É, e o processado, eu acho a mesma coisa. Eu como de vez em quando. Por exemplo, eu adoro o Beyond Meat. E de vez em quando eu faço, tipo, churrasco vegano. Eu tenho alguns amigos que são veganos também, ou que são vegan friendly. E aí, de vez em quando, a gente acaba fazendo um churrasco vegano e tal. Aí eu uso, tipo, o hambúrguer para fazer as vezes da carne, uso a linguiça deles, que é maravilhosa para fazer as vezes da linguiça, e uso o Impossible Meat, aquele ground meat, para fazer uma kafta que eu faço. Eu acabo usando, mas eu uso muito pouco. Eu gosto mesmo de fazer assim. Eu gosto de substituir as coisas, então eu uso muito proteína de soja, eu uso seitan, mas o meu seitan eu que faço. A proteína de soja, eu compro ela seca, então eu hidrato e tal. De vez em quando eu uso assim, eu uso uma linguiça para uma feijoada e tal, um bacon, mas eu sei, tipo, vamos dizer, a procedência, entendeu? Na verdade, comida vegana é muito mais fácil até de você, mesmo processada, de você comer do que, vamos dizer, a carne, porque, por exemplo, a salsicha. Eu faço hot dog, né? E aí eu não faço a salsicha, porque é um trabalho, é muito trabalhoso. E, tipo, não fica igual, assim. E o meu lema é, tipo, vegan food for all. É para realmente colocar comida vegana até para quem come carne e gosta. Então, eu compro uma salsicha vegana que eu sei exatamente o que tem dentro. Diferente do que a salsicha de carne que ninguém sabe o que que tem, entendeu? Direto sai um monte de vídeo mostrando que tem um monte de porcariada e tal. E aí, quanto ao negócio que você falou de criticar e tal, do processado, também da indústria, eu estava pensando, inclusive, eu sou uma pessoa que eu tento comprar do pequeno empreendedor sempre. Então, eu vou no mercado, eu tento, assim, tipo, comprar a salsicha da marca que é de mulher, entendeu? O queijo que é da Mioco, por exemplo. Que a Mioco parece uma empresa grande, mas não é. Ela é uma empresa média, entendeu? E ela começou sozinha. Então, eu tento fazer isso, mas, em geral eu acho que é bom a gente ter essas coisas que a indústria está trazendo, que isso mostra que a gente está mudando alguma coisa. Isso mostra que, tipo, o veganismo está fazendo alguma diferença, porque se as grandes empresas estão interessadas
nesse assunto, é porque a gente está fazendo a diferença. Claro que você não precisa necessariamente consumir daquela empresa, eu evito completamente. Se eu tiver que comprar uma maionese, eu nunca vou comprar da Hellmann's. Mas é isso, eu acho que é bom, a gente está fazendo a diferença. E não, eu não uso muita coisa processada, inclusive a minha maionese eu faço em casa, o meu cream cheese eu faço em casa. Eu sou meia louca do fazer em casa, sabe? From scratch, assim. Eu gosto bastante, e por isso que tipo assim, eu fico comprando curso, aí eu fico testando, tipo, eu faço a minha própria manteiga e agora eu tô testando o meu requeijão. Ainda não cheguei, mas eu vou chegar lá. Deixa eu só fazer um comentário. Faço essa pergunta a título de curiosidade também, porque eu acho que é interessante, mas com você explanando, me vem à cabeça quando as pessoas, por saberem que é vegano, que tá ali numa base de plantas, já vem um ataque. Ah, mas é vegano e você usa plástico? Ah, mas é vegano e você usa um processado? Querido, tipo assim, sabe? Coisas desse É, que vão do absurdo, né? então, o que eu acho que acontece é assim, o pessoal, quando você fala que você é vegano, é aquilo que você falou, o povo acha que você é natureba, fitness, isso, aquilo. Só que na realidade, a gente é vegano por uma coisa global. Eu não sou vegana só por mim. Eu sou vegana pelas próximas gerações, pelo planeta Terra. Tipo assim, não tem a ver o fato de eu ser vegana e não querer comer o animal, não querer compactuar com a indústria que mata o animal, que tira o couro, que tem a pele, não sei o quê. Não significa que por isso, nossa, eu virei uma chavinha e agora mudei toda a minha vida, vou ser fitness, vou perder 15 quilos, vou para academia, vou acordar cedo. Eu sou uma pessoa que eu não acordo cedo. Eu não sou uma morning person, entendeu? Eu nunca fui, mas eu tive que acordar cedo minha vida inteira por causa de trabalho, escola. Mas eu nunca fui, eu não gosto. Eu gosto de acordar 8 horas, 8h30, entendeu? Então, assim, tipo, eu não vou porque eu virei vegana, nossa, vou acordar 5 horas da manhã para ir para academia. Isso não vai acontecer, entendeu? E outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é bem importante, é assim: eu acho que aqui nos Estados Unidos, talvez não na Califórnia, eu acho que a Califórnia é mais consciente, mas eu vejo muito aqui em Nova York essa coisa que você falou do fast food, né? Da comida, tipo, que mesmo sendo vegana, ela continua sendo fast food. Por exemplo, todo lugar que você vai vegano aqui, todo lugar tem hambúrguer, todo lugar tem batata frita, todo lugar tem mac and cheese. É muito difícil você ir num lugar que não tenha essas opções, que são opções que são americanizadas, porque é o que o pessoal aqui come, né? Então, perto do Brasil, eu acho que aqui é um pouco até mais difícil de encontrar opções saudáveis, por isso que eu foco tanto que a minha comida é saudável e é tipo comida de verdade, vamos dizer, não que as outras não sejam comida de verdade, mas que é uma comida que você nutre o seu corpo mesmo, não é uma comida que você só está colocando para dentro para, sabe, para alimentar e ter tipo uma gasolina, não é uma gasolina, entendeu? Quando você come tipo uma comida natural e tal, você está nutrindo o seu corpo, você está tendo vitamina, nutriente. Então, acho que é importante falar isso também. Perfeito, Mariana. E que delícia, né, gente? Eu ouvi, e acho que traz várias reflexões. Eu não sou uma pessoa vegana, mas eu acho que o veganismo ele traz um convite para gente, né, de repensar como é a nossa alimentação. Eu acho que pensar o nosso consumo de carne, mas não só o consumo de carne, né? Acho que você trouxe aí na sua fala várias outras coisas que a gente pode adotar na nossa vida prática e cotidiana para pensar no planeta, para pensar no nosso jeito de consumir as coisas. Eu tento evitar ao máximo o consumo de carne exagerado, né? Eu venho também de uma cultura de subsistência muito grande. A minha família tem uma cultura de subsistência, tanto na agricultura, tanto no consumo de carne. Então, isso traz também sempre trouxe algumas reflexões, né? Ver o que você está comendo, ver que bicho que é, de onde que vem, mas eu sempre penso muito nisso, assim, consumo de plástico, produção de lixo, né? E coisas que são importantes. E acho que o veganismo, e não só o veganismo, mas esse movimento que traz essas reflexões junto, são muito relevantes. E hoje em dia é isso, a gente tem que pensar nisso, gente. Senão a gente, né, vai estragar o planeta mais rápido ainda.
Você falou no comecinho do episódio ali sobre os caminhos que você percorreu antes de, né, tá aí como chefe. E aí eu queria perguntar para ti o que que você pode trazer aí de dica para a gente, como que a gente não se desespera quando a gente ainda não sabe o nosso caminho, quando a gente ainda não encontrou, como que você fez para se encontrar no meio de tanta coisa que você foi fazendo ao longo do seu percurso, né, para conseguir estar aí hoje onde você está. Traz umas dicas aí para gente. Então, não sou muito boa ainda nisso, não, mas vamos lá. Eu acho que assim, quando eu morava em São Paulo, eu tinha muito essa parada de sobrevivência. Então, eu era uma pessoa que, por exemplo, eu nunca ficava sem emprego. Que eu venho de uma família que era assim, legal é ser funcionário público, o legal é você ter um emprego com férias e 13º, e tudo bem, normal, entendeu? Eu acho que culturalmente, assim como você falou do negócio do veganismo, que eu acho que a cultura nossa é total de comer carne, então a cultura nossa também é trabalhar das 9 às 6, né? Assim, São Paulo pelo menos é assim. E aí, cara, então eu acabava que eu ia num flow. Eu saía do emprego, entrava em outro, saía do outro, entrava em outro, saía... Eu realizei algumas coisas, por exemplo, trabalhar na galeria do rock para mim foi uma realização, sabe? O poder ficar perto da música que eu gostava, eu ia em tudo quanto era show das bandas que eu gostava que iam para o Brasil. Eu conhecia os caras, porque eu trabalhava na melhor loja da galeria, então o povo vai visitar, ia na minha loja que eu trabalhava, sabe? Então, assim, acabou que para mim foi muito legal, mas é isso, eu ficava nesse flow. Eu nunca pensei, tipo, vou ser empreendedora, ou muito menos com comida, sabe? Eu não tinha a menor ideia. E aí o que que aconteceu foi que, tipo, a vida foi levando, foi levando, foi levando, e eu estudei por causa daquilo que eu falei para vocês, dois motivos nobres, né? E no final das contas, quando eu quando eu cheguei em Miami, que eu olhei que eu estava fazendo várias coisas que, meu, eu adorava também, não é que eu não gostava, mas que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Tipo assim, tá, onde é que eu vou parar com isso? O que que isso está me trazendo? Eu tô ficando mais velha, porque o tempo não volta, o tempo passa. Aí eu falei, o que que eu vou fazer, cara? O que que será que eu faço? Tipo, será que realmente eu vou trabalhar com comida? Será que eu testo? Porque até então eu tinha feito alguns eventos com amigos meus em São Paulo. Aí eu cozinhava para amigos na minha casa, que a gente sempre recebeu muito amigo. Todo mundo gostava da comida, mas é completamente diferente você trabalhar com comida do que você fazer comida para amigo, entendeu? E aí, beleza. Aí eu falei, cara, vou tentar esse caminho. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema, eu tinha muito problema de ansiedade. Então, eu acabava sempre achando que eu não era boa o suficiente, que a pessoa não tinha gostado e tal. Até que eu achei um cara na internet que eu já seguia, eu já tinha uns livros dele, que é o Jacob Petri, que é um cara excepcional, assim. E ele estava dando um curso na época que eu estava indo para a Itália. E eu fui para a Itália porque o meu marido foi fazer uma residência artística e eu fui para passear. Só que era inverno, não tinha muita coisa para fazer. Eu fiquei vendo o curso desse cara que eu tinha comprado. E aí foi ali que eu realmente descobri qual era o meu propósito, o que que eu gostava de fazer e qual era, tipo, o chamado que eu tinha. Por que que eu estava ali naquela situação? Então eu acho que assim, eu acho que para todo mundo, assim como para mim, primeiro você tem que saber o que que você gosta, se você quer se achar. Então, vai ter várias coisas que você gosta. Pega uma coisa que você gosta muito e tenta fazer aquilo para sua vida, como um trabalho mesmo, ou começar como um hobby e tal. Porque assim, se você gosta do que você faz, claro, vai ter dia que você vai estar de saco cheio, vai ter dia que você não vai querer fazer, mas no geral é tão gratificante porque você está fazendo uma coisa que você ama, entendeu? Porque a gente é educado a trabalhar em funções, em profissões que a gente não gosta, que às vezes a gente não tem a menor afinidade, e aí a gente passa a maior parte do nosso dia, ou seja, da nossa vida, dentro de um lugar, de um escritório, de uma empresa, de uma indústria, de uma loja, qualquer coisa, fazendo uma coisa que você odeia para trocar o seu tempo pelo dinheiro. Todo mundo tem um talento, sabe? Todo mundo tem talento, todo mundo. Aí é você descobrir como que você vai fazer para aquele talento vir à tona. No meu caso foi praticando, entendeu? Dando minha cara para bater. Tem gente que já tem um talento natural, que já nasce com um talento que você olha e fala, meu Deus do céu.
Tipo, essa pessoa já nasceu para isso, e tem gente que vai achar ainda o talento. Só que como que você acha? Tipo, no meu caso, lendo livros, vendo vídeos, ouvindo pessoas que já chegaram nesse lugar, tipo, que a gente quer chegar, entendeu? O que que elas têm para te falar? O que que elas também fizeram? Esse é um exercício que eu faço. Tipo, eu cheguei à conclusão de que tudo que eu tenho medo é porque eu não conheço. Então, tudo que eu tenho medo, eu vou lá esmiuçar. Então, eu já fiz isso com várias coisas e agora eu tô fazendo, tipo, com a coisa do dinheiro. Porque às vezes eu acho que a gente aqui nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, que é bem caro, se bem que ela falou que São Francisco é mais caro ainda, né? Mas eu acho, tipo, Nova York super caro. Eu acho que às vezes a gente fica num desespero, assim, de pensar, tipo, meu, nossa, será que vai ter o dinheiro? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que vai ter coisa suficiente? Será que não sei o quê? Ainda mais quando você é empreendedor como eu, né? E no final das contas, tipo, eu estou estudando sobre isso e meu medo já está dissipando, porque é só falta de conhecimento, entendeu? Então eu acho que eu acho que assim, o principal mesmo é você conhecer sobre o que você quer fazer, você fazer também, treinar, se jogar, entendeu? Não ter medo, porque infelizmente o medo cega a gente, sabe? A gente acaba deixando de fazer coisas na nossa vida porque a gente tem um medo que 90% das vezes esse medo é infundado e nunca vai se realizar, entendeu? Então acho que é isso, acho que é conhecer tudo sobre o assunto, ser excelente, sabe? Tentar esmiuçar o máximo que você puder sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você quer fazer e se jogar mesmo, porque meu universo abre. Quando você fala sobre sua trajetória, é aproveitar as oportunidades, né? Porque elas surgem, às vezes, como um campeonato de esporte para bêbados, entendeu? Às vezes a oportunidade ela não vai estar escrita no letreiro oportunidade, entendeu? Ela vai vir nos mais variados formatos e a gente tem que estar, ó, ligado, ligado. Agora a gente vai para a nossa última pergunta, que é uma pergunta que a gente faz para todas as nossas convidadas. E quero saber a sua resposta também, Mariana. O que que te movimenta? Da onde que vem essa força, energia criativa e que tem te impulsionado a criar tantos projetos? Então, o que me movimenta é, esse gol que eu tenho de trazer o veganismo cada vez mais para o conhecimento geral, sabe? Esse é o meu gol, é esse o meu objetivo de vida. Mostrar para todo mundo, para os descrentes, para os que já têm ranço, quando você fala, ah, é vegano, e não, então não quero. É mostrar para essas pessoas que é possível, é mostrar para essas pessoas que é gostoso, é mostrar para essas pessoas que você vai estar fazendo um favor para o seu corpo, para o seu planeta, para sua mente, para os animais, para tudo. Você pode ser o que eles chamam de flexitariano, sei lá, acho que é esse o nome, já ajuda muito, entendeu? Claro, seria muito legal se muita gente fosse vegana, seria. Mas a gente sabe que isso é uma coisa que vai vir meio a longo prazo, né? Então, eu já criei mais expectativas. Eu achei que depois da pandemia a coisa ia ficar um pouco melhor. Na realidade, tá igual. Mas assim, eu acho que isso é o que me movimenta, é essa vontade de trazer informações para as pessoas, para que elas descubram esse novo mundo, que é o mundo do plant-based, que é o mundo de comer limpo, sabe, de você conseguir usar coisas que não são testadas em animais e que são tão boas quanto as que são super ah, que o povo consome, né? Que é super industrializado e tudo mais. É descobrir, tipo assim, é mostrar para as pessoas que tem beleza em tudo e que o veganismo é mais bonito do que tudo junto. Ai, linda, maravilhosa, gente. Adoro sempre as respostas para essa pergunta. E acho que a Mari trouxe um convite para gente. E eu leio o veganismo muito como um convite, assim, sabe, a pensar outras formas. A gente trouxe, inclusive, no episódio passado.
que para vocês vão ser muitos episódios para trás, mas o último episódio que foi ao ar Há a décadas indicação atrás. das punks, né, que são as plantas não convencionais, que não são usadas tradicionalmente na nossa culinária, e que no Brasil a gente tem um potencial enorme, ainda mais num período de crise, onde a gente volta para o mapa da fome, onde a gente tem de novo pessoas que não têm o que comer, e às vezes o que comer, gente, está no quintal, tá ali naquele terreno ali do lado de casa, e é uma planta nutritiva, é algo que pode sanar a fome de muita gente, né? E pensar isso, novas formas, né? Ir no mercado e procurar uma escolha mais saudável, procurar uma escolha de uma coisa viva, né? Que está ali dentro do que a gente está colocando na boca. E a gente chega no nosso momento preferido desse podcast, que é os nossos quadros. A gente vai começar com o quadro certo de novo dessa vez, que é a Amei que top. teve até dancinha. Teve até dancinha que eu tava com saudade, gente. Esse quadro a gente vem aqui para contar uma história, uma anedota aleatória aqui para vocês. Que sabe. Sei que a Flávia tá com a dela na ponta da língua, então vou convidar ela para começar. Ai, gente, mas a gente tava aqui no clima de esperança e alegria. Aí eu vou trazer uma história baixa astral. Mas é isso, né, gente? Eu, Patrícia, assim, a gente tava comentando que o podcast é nosso, então a gente fala o que a gente quiser. E aí eu vou lavar roupa suja. Então é isso, gente. Vou lavar roupa suja do ano de 2018. Aquelas, né? Vamos ver no meu mapa astral, a canceriana, que anota exatamente a data. Não, gente, é que eu tive minha formatura. E essa história eu ia trazer no episódio com a Bárbara, que tem um podcast Outras Mamas, que a gente discutiu o veganismo. Mas também tava um clima alto astral, eu não quis ficar triste, aí guardei essa história para algum dia. Acho que o dia chegou, já que a gente está discutindo. Voltou um pouco pro tema daquele episódio maravilhoso, que foi a minha formatura de comunicação, que decidi participar mais porque minha mãe queria. Eu também, na época, pagava o meu curso de Relações Internacionais com o dinheiro do estágio e estudava de manhã na comunicação, então não sobrava dinheiro para eu pagar. Minha mãe falou: não, tudo bem, a gente vai fazer um esforço. Ela começou a pagar desde o início, assim, aquelas reuniões de comissão. Eu, óbvio, não queria ser da comissão, só encrenca. Eu entendo que o job é difícil. Enfim, não era da comissão, mas aí desde o primeiro ano, segundo ano, não sei, a gente já fazia reuniões e tinha a questão de ter opções de comida para pessoas que não comiam carne. Chegou a data da formatura, eles me avisaram, acho que uma semana antes. Ei, Flávia, não vamos ter mais opções veganas, não vamos ter mais opções vegetarianas. Isso assim, não era nem uma semana antes, acho que faltava uns 4 dias, muito pouco tempo. Eles sabiam, fazia anos que deveria ter uma opção. Foram lá, aprovaram a comida, aprovaram só comidas que tinham animais, coisas de origem animal dentro, e assim, ó, lavaram as mãos, só me informaram isso. Falei, gente, não sou só eu, essa luta não é minha. Claro, eu gostaria que tivesse opções para mim, mas essa festa é gigante, todo mundo tem mais de 10 convidados, vai ter mais de uma pessoa como eu, que não vai ter comida a noite inteira, numa festa open bar, que vai estar todo mundo enchendo a cara. E aí? E aí o quê? Aí eu perguntei, não sei, não sei, não sei, que eu falei, gente, não é assim, você não pode dizer, não vai ter comida e lavar as mãos. Mas foi basicamente o que fizeram. Aí eu entrei em contato, encontrei uma pessoa que fazia salgadinho, não era nem comida, né? Pratos que teriam na formatura, era salgadinho mesmo, de festa de criança. Que eu acho muito gostoso, mas não era o objetivo. Encomendei com ela, só que aí eu não podia nem levar dentro da festa, porque se alguém passasse mal, aí não estava no contrato com aqueles que tinham fechado. Então eu tinha achado uma solução. Rolou esse embate, aí minha mãe ficou louca, né? Minha mãe, nossa senhora, porque eu fiquei triste, eu odeio quando isso acontece. Em vez de eu ficar com raiva, eu fico triste. Se eu fico com raiva, eu consigo agir, mas eu fiquei muito magoada. Eu fico triste até hoje. Nossa, falta de consideração, de respeito, falta de profissionalismo. Era uma turma de relações públicas fazendo isso, sabe? Nossa, eu fiquei muito chateada. Aí minha mãe ficou doida, falou: e se minha filha foi parar no hospital porque ficou bebendo e não tinha comida, eu vou meter um processo. Ficou doida. No fim, a gente conseguiu uma autorização para levar a comida de fora. A única coisa que a comissão fez foi ressarcir esse dinheiro, que deve ter sido, sei lá,
R$ 120, não era nada, entendeu? E aí foi isso, a única mesa que tinha comida sem produtos de origem animal era a minha mesa, que só acessava os meus convidados, porque eu tinha convidados que também não comiam carne, que eu comi também, mas assim, foda-se. Foda-se as outras 500 pessoas que estavam lá. Se tivesse alguém com fome, vai beber, enfia cachaça. No... Pelo menos para mim, o mais difícil dentro dessa escolha que eu fiz para minha vida é o social, é lidar com esse sentimento de não ser bem-vinda, porque quando eu preparo uma refeição, convido pessoas, faço um evento, eu pergunto: alguém é celíaco? Alguém tem alguma restrição? São coisas que eu aprendi a cuidar pela minha própria condição, que eu entendo até hoje em dia que é quase uma condição, nem só uma escolha. Então, assim, me dói muito quando eu me deparo, assim, sabe, com coração de pedra, que consegue agir normalmente depois de fazer algo assim com uma pessoa. Então, é isso. 10 anos depois, estou aqui reclamando da minha comissão de formatura. Mas acho que é merecido, porque eu fiquei muito chateada. Eu tive um pedido de desculpas mais michuruco do mundo, assim. Então, é isso. A única coisa boa que saiu desse rolê todo foi um texto lindo que eu escrevi pra mim mesma, que na verdade era um post do Facebook, que era um post que eu dei o título de Post de Apreciação aos Animais, né, que sustentava a minha escolha. Que ia desde flamingos serem rosa até a maneira como os porquinhos correm quando estão juntos. Então é isso, gente. Deixa no meu que sobe. Não sei aí se alguém se inspirou, tem alguma história. Vou deixar em aberto. Eu tenho uma história também, que é uma história bem equivalente, que você me fez lembrar, cara. Vou contar para vocês. Eu estava em Miami com o Alex e um amigo nosso, e a gente conheceu um casal que estava se mudando para lá e tal. E aí, por algum motivo da natureza, a gente ficou conversando e eles convidaram a gente para jantar na casa deles. E aí o Alex não era vegano, que hoje em dia ele é, mas ele comia peixe e tal, não comia carne, nem frango, nem nada disso. Aí, bom, aí a gente combinou com eles. Ah, então, vamos tal dia, tal hora, beleza. Aí eu falei, Alex, eu vou comer um falafel antes. Detalhe, o cara tinha estudado no Cordon Bleu, lá em Miami, por isso que ele queria fazer esse jantar, porque ele sabia que eu era chefe de cozinha, e aí ele queria meio que mostrar pra mim como ele também sabia, eu imagino. Aí eu falei, vou comer um falafel, porque vai chegar lá, o cara não sabe nem o que que é vegano, já deu pra perceber. Ele perguntou, mas o que que é vegano? Eu falei, ixi. Aí comi o falafel antes, beleza, e fui. Aí quando a gente chegou, ele serviu assim uma brusquetinha que eu vi fazendo, tava vegana, beleza, eu comi uma brusquetinha, fiquei tomando uma cerveja, batendo papo, e aí eis que chega finalmente a hora dele fazer o prato principal. E o prato principal era um risoto de risone. E aí eu falei, beleza, não vou comer mesmo, whatever, né? E aí, tipo assim, a panela de caldo, porque quando você faz risoto, né, você deixa a panela de caldo quente, porque você vai colocando no arroz ou no risone para dar, né, a consistência e tal, chegar no ponto. E eu não vi ele abrindo nenhum caldo nem nada, já estava. Só que daí ele pegou e falou: eu faço questão que você coma, que não sei o que lá. Eu falei: tá bom, então me dá um pouquinho, porque na realidade eu comi antes de vir. Eu fui meio desagradável também, né? Aí, menina, tava todo mundo na mesa, aí ele serviu para mim primeiro. Aí ele falou: prova, prova, não sei o que lá. Daí eu comi, dei uma colherada, daí eu mastiguei, engoli. Daí ele: e aí, tá bom? Aí eu falei: então, tá bom, mas o caldo é de frango. Aí, mano, esse cara ficou com uma cara, todo mundo na mesa, com aquela cara de, sabe, do quê, né? Como que o cara me faz um negócio desse? E ele, não, não é possível, não sei o que. Eu falei, cara, o caldo é de frango, velho. Eu trabalho com cozinha. Eu sei exatamente o caldo que você usou. E falei pro Alex, Alex, não come porque o caldo é de frango e você não come frango. Ficou uma torta de climão.
Mas é isso, não me respeitou, entendeu? Ficou torta de climão, mano. Eu acho que tem muitas maneiras, assim, de você falar não sendo educado, mas quando chega numa situação dessa, que você já tinha explicitado o que pra você era importante, qual era a sua, né, se você iria ou não comer, puxa vida. Bizarro, bizarro. As pessoas não se preocupam. Imagina se tipo eu fosse intolerante ou qualquer coisa do tipo. Fez de sacanagem mesmo para ver se eu sabia a diferença e se lascou, porque daí eu fui lá fora, fiquei na sacada, o povo lá comendo com aquela cara, acabei com o jantar. Gente, vou contar minha história agora. Eu tava pensando em outras histórias, mas a Flávia me trouxe uma memória muito boa com essa. Apesar de sua história ser trágica, amiga, você me trouxe uma memória muito boa. Gente, nunca tinha comido. Foi a primeira vez na minha vida que eu comi coxinha de carne de jaca. Ah, que lindo! Então, Coxinha de carne de jaca. Eu fiquei apaixonada. Eu não acreditava que aquilo era feito de carne de jaca. E o que que acontece? Depois disso, desse momento, desse meu encontro com a carne de jaca, eu virei um trem, porque eu sou apaixonada em jaca, eu sou louca, eu sou a louca da jaca. Inclusive, semana passada estava aqui, amigas, me arranjem jacas, por favor, cheguei no Brasil, quero jaca. Ui, que delícia! Gente, depois disso, dessa experiência, alguns anos depois, acho que 1 ou 2 anos depois, teve um momento da minha vida que eu comecei a vender carne de jaca e eu comia carne de jaca por muito tempo, assim, eu tive um consumo intenso de carne de jaca e aí depois que eu já estava consumindo já há algum tempo, eu comecei a vender carne de jaca verde desfiadinha para as pessoas e amiga, oferecer. uma trabalheira tirar já. Amiga, era uma trabalheira, mas fiquei a louca da carne de jaca. Fiquei a doida da carne de jaca, amava, eu achava que, gente, eu achava incrível, porque a textura era muito semelhante à da carne de frango, eu achava uma opção muito boa, e eu tinha estudado tudo sobre carne de jaca, tinha ficado a doida da carne de jaca, eu falei, gente, é isso, eu vou fazer isso com a minha vida, né, vou eu ajudava uma Ideia ONG disso, na não época fazia ideia. e todo o dinheiro da carne de jaca ia para essa ONG. Muito doido isso. E aí você contou a história e eu lembrei. Eu falei, gente, mas a primeira vez que eu comi carne de jaca na minha vida foi naquela coxinha. E foi lá que começou meu encontro com a carne de jaca. Muito doido, né, gente? Olha História só. trágica, mas ó, Então, final então, feliz. então teve uma coisa boa. Teve uma coisa boa, acho que eu nunca tinha te contado isso, né? Aí, esse podcast trazendo revelações. Inclusive, amiga, eu não tenho memórias da gente juntos na minha formatura. Amiga, a gente tem várias fotos juntas. Não, Ai, mas também tinha agora muitas o meninas. que que a gente. Não, eu lembro antes, assim, eu lembro do início, que a gente ainda estava sóbria. Depois, a minha formatura também ela durou 5 minutos. Eu cheguei lá, daqui a pouco já tá um. Ai, tem que ir embora. Eu falei, gente, eu acabei de chegar. Tipo, how dare you guys? Tipo assim, como vão ter que me puxar daqui? Mas você também Ai, estava em várias funções, né? Tinha bateria, tinha não sei o é, quê. muita gente também, né? Mas, ai, É. saudades. Gente, vamos para o nosso quadro agora aqui, movimentando as ideias. Vamos mexer com a cachola, já que a gente está aqui no papo de graduações. Hoje eu vou começar, que eu tô com as minhas aqui já na ponta da língua. Eu vou indicar o que tem feito a minha cabeça nessas últimas semanas. Eu comecei a ler um livro, mas eu não terminei, então eu vou indicar 2 filmes que eu assisti por agora. O primeiro deles se chama Besouro, é de 2009. É um filme muitíssimo ancestral, gente, aborda várias coisas assim sobre candomblé. Tem muito de sagrado ali, muito de Brasil. É uma delícia o filme. Fala um pouco também de capoeira, de cultura de capoeira, então muito legal. E o segundo filme que eu vou indicar é um filme que eu tô até com vergonha de indicar, porque eu já devia ter assistido ele, que é Bacurau, ele é de 2019, né? Tava aí também super em alta, todo mundo falou de Bacurau na época, mas como sou uma pessoa atrasada mesmo, trago as indicações depois. Vou indicar agora. Gente, Bacurau, sério, virou meu filme preferido. Acho que esse filme tinha que ser premiado, tinha que receber um Oscar, porque o negócio é muito bom. A gente assiste tanto filme americanizado, tanta cultura de fora que traz esses aspectos mais místicos e tal, e a gente gosta tanto, e isso aqui é uma pérola do cinema brasileiro. Ele é muito bom, passa no sertão do Brasil, e ele traz, assim, uma coisa quase que
folclórica, assim, sabe? Tem uma misticidade muito gostosa. E, gente, é cara de Brasil. Você olha para aquele filme e fala, meu Deus, Brasil demais! Então, essas vão ser as minhas duas indicações. Flá, quer trazer as suas? Ah, gente, eu vou trazer a indicação do livro que eu estou lendo atrasada também, que se chama Just Kids, que talvez em português seja apenas crianças, da Patti Smith. Eu já acompanhava Apenas Garotos, que apenas chama em português. isso, mas aí eu comecei a ler em inglês, porque na minha casa nova tem muitos livros, muito legal. Só que a porra do meu Kindle, fuck Amazon, que eu comprei há 2 anos atrás, parou de funcionar. Eu tô indignada. O próximo passo dessa minha epopeia do Kindle é colocar no congelador, porque eu achei um vídeo no YouTube falando que tem que colocar no congelador, porque a porra parou de funcionar, eu tô indignada. Aí eu ia pra praia. E eu precisava de um livro, daí fui obrigada a voltar ao tempo dos Incas e levar um livro físico. Então eu escolhi o Just Kids e eu comecei a ler e a gente tem um público bem grande de pessoas que estão nos Estados Unidos que nos escutam. Então, se tem aí pessoas de Nova York e aqui Brooklyn vos fala, se tem pessoas do Brooklyn, é muito legal ler, porque é outra relação, né? Nossa, eu tenho uma relação com os espaços, eu tenho uma relação, né, mesmo anos depois com as pessoas. Ela fala das estações de metrô e eu me vejo lá na estação de metrô. Então, são sentimentos diferentes, porque eu acho que é bem. É a crítica que a Paty está fazendo mesmo, que a gente consome cultura norte-americana desde que a gente está na barriga da nossa mãe. Só que quando a gente vive também dentro é uma outra relação, né? É outra coisa, assim. Então, eu tô lendo e fala sobre essa busca e assumir a identidade de artista, né? E as variadas formas que uma pessoa pode ser artista, que eu acho que ela traz muito isso. Seja na escrita, na escultura, na pintura, 1 milhão de coisas diferentes, na relação que os dois têm entre si, que é isso, às vezes a gente é artista nas relações que a gente cria com as pessoas, nas conexões que a gente faz, nos lugares que a gente frequenta. Então, eu tô gostando, sim, tô lendo aí faz 2 semanas, mas ainda não terminei, mas essa é a minha indicação, já que está conversando comigo neste momento. Mariana, Então, posso fazer duas indicações também? Primeiro, eu queria indicar um filme que chama Okja, que o diretor é o mesmo diretor de Parasite, e é um filme bem que ilustra bastante essa relação que a gente tem da indústria da carne com, né, tipo, que a gente não, a gente acaba comendo a carne sem dar cara para aquele animal e tal. Então eu acho que é um filme bem interessante para todo mundo. Na verdade, ele é considerado um filme infantil. É um filme mesmo, não é uma animação, mas eu acho que é muito interessante para todo mundo que quiser entender um pouquinho sobre a empatia com o mundo animal e essa coisa do veganismo. Acho que é bem implícito, na verdade, não fala sobre veganismo, mas no final fala muito. Então, assim, acho que esse filme é obrigatório, todo mundo deveria assistir. E o outro, eu tô muito interessada pelos psicodélicos. Então, eu tô assistindo um seriado, já assisti, na verdade, já terminei, um seriado no Netflix que chama How to Change Your Mind. E é impressionante, é assim, life-changing. Todo mundo também deveria assistir e entender essa parada dessa guerra contra as drogas e não sei o quê, porque eu acabei outro dia e por isso que eu lembrei que, tipo, eu fiquei completamente impressionada como esses psicodélicos usados da maneira certa mudaram a vida de milhares de pessoas, assim, muito surreal e eu acho maravilhoso. Se eu não me engano, o nome do cara é Michael Pollan. E só para falar, eu amo Just Kids, eu já li, acho maravilhoso e também adoro Bacurau. Agora preciso assistir o tal do Besouro que eu não vi ainda, vou procurar.
Eu também, falta o Besouro na minha lista. O Ox já é uma graça, né? Eu lembro quando lançou, muita gente vinha me escrever, ai, chorei muito. Eu falei, ai, tá bom. Tá bom, eu sei que é de chorar. Aí eu fui ver, É, mas eu acho que a gente vê tanta coisa, eu já vi tanta coisa real, terrível, né? Que quando eu assisti o filme, foi uma emoção já conhecida, né? Que é essa de revolta, de dor, tá? mas eu acho que esse é o gol. É tipo, a pessoa assistir como uma ficção e no final ela acaba entendendo a mensagem, É, entendeu? é, é um filme muito bonito. É. Mariana, muito, muito obrigada. Fico muito feliz aí que depois de vários vai, não vai, finalmente foi. Acho que foi um episódio maravilhoso, super alto astral. E muito obrigada pelo seu tempo. Se você quiser deixar suas redes sociais, ou tiver algum outro link para as pessoas conferirem seu trabalho também, te conhecerem, fica à vontade. Nossa, obrigado vocês, eu adorei. Tava realmente complicado da gente realizar esse encontro. Foram realmente muitas idas e vindas, mas você vê, tudo acontece na hora certa, né? E adorei, achei muito legal. Eu fico muito feliz assim de vocês darem esse espaço para a gente poder, né, cada um com o seu assunto, poder expor e mostrar, né, a maneira que a gente pensa para pessoas. Eu acho isso muito legal. Então, meu, obrigado demais, adorei. E vou então deixar meu Instagram, que é a maneira mais fácil assim de me achar, que é @marianatamiosi com ZZY. É Tamiose porque meu nome é Tamioso, só que eu sou muito fã do Ozzy Osbourne e tinha 3 Marianas onde eu trabalhava, então o pessoal começou a chamar pelo sobrenome e o meu falava, não quero Tamioso, o meu é Tamiose, e ficou. Amei, rolou Obrigado, um gente. rebranding do próprio É, nome. virou meu nome artístico. Mari, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, por ter compartilhado aqui um pouquinho da sua trajetória com a gente. Foi uma honra te ouvir e poder, né, ter esse espaço aqui para outras pessoas poderem te ouvir também. Gente, é isso. Nosso episódio chega ao final. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @Mulheres Movimentam. Quem quiser bater papo com a gente também está no e-mail mulheresmovimentam@gmail.com. Não se esqueçam que agora a gente tem uma campanha no Apoia-se que está rolando. Então, se você quiser contribuir com esse projeto, a gente está lá na página do Apoia-se, é só digitar Mulheres Movimentam que já vai aparecer a nossa campanha. Também podem deixar 5 estrelinhas para a gente lá no Spotify, para o algoritmo trabalhar para a gente. E se inscrever no nosso canal do YouTube, Mulheres Movimentam, também por lá. Sim, eu quero só deixar um recado. Pessoas que nos escutam, quando vocês pedem para me seguir no Instagram, fala que é ouvinte do podcast, porque meu Instagram é fechado e eu deleto todo mundo. E aí eu fico pensando, a pessoa vai me achar uma super antipática. Eu não sou antipática, eu só tenho esse quê com a privacidade, assim. Então, eu agradeceria muito, porque eu acho que eu dei um bloco aí no pessoal. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima e um beijo. Beijo, gente! Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @Mulheres Movimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!